Salve, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão aqui falando também para mais um vídeo. Hoje eu vou passar para vocês 5 erros que eu considero que todo programador iniciante comete, né? Toda pessoa que está começando a engajar ali para estudar programação, para realmente se dedicar a um tempo a estar aprendendo e possivelmente estar trabalhando aí no mercado, certo? Como tudo na vida, a gente começa como um tiro no escuro de fé até dar certo, né? Então, é isso. Vamos lá. Primeiro o que eu considero aqui é a falta de planejamento. Acho que muitas coisas na vida a gente bate a cabeça até entender que tem que se planejar, tem que se precaver em muitas coisas, tem que realmente ir uns passos à frente, mas depois parar um pouquinho e pensar, poxa, cheguei até aqui, o que que dá para mudar, o que que dá para melhorar, o que que alguém já fez que deu certo para conseguir sair dessa etapa, né? Então falta esse momento de planejamento, de avançar em alguma coisa ou de nem avançou em nada ainda, tá querendo começar, né? Como quem tá querendo se planejar para começar a estudar programação. Tem que ter essa parte, né? Você tem que falar, eu quero parar aqui, vou pensar qual curso eu vou começar, qual horário eu vou fazer, quanto tempo eu vou estudar por dia, né? Isso encaixando com a realidade da pessoa, né? Se é uma pessoa muito jovem, tá ali na casa dos pais, então acredito que dá para estudar um pouco mais de que quem já está trabalhando, né, 8 horas por dia em alguma outra profissão. Então, parar e planejar, né, encaixar no dia o que, que realmente dá para fazer. Fazer cursos que a galera recomenda, sabe? Parar para pensar um pouco quais são os melhores cursos, pesquisar realmente o que, que foi efetivo para alguma pessoa ali no LinkedIn, por exemplo. Já começar a construir, né, o LinkedIn, que é muito famoso aí na área de programação, na área de tecnologia, é é algo tecnológico voltado à comunicação de pessoas para emprego. Então, na minha opinião, é meio óbvio que a maior parte da galera que está lá é a galera de TI, na minha opinião. Acho que é a galera mais presente lá. Eu sou um pouco tendencioso a falar isso porque eu sou uma pessoa de TI, né, de programação. Então, realmente é um pouco tendencioso eu falar isso, mas acredito que boa parte da galera ali é de programação, beleza? Acho que no mínimo uns 25% das pessoas ali trabalham com programação, com cibersegurança, com TI, né? Voltado a esse tópico. Então, construir um LinkedIn já desde o começo e planejar para ter um LinkedIn, separar seus horários de estudo, qual curso você vai fazer, qual pessoa você vai seguir, que pessoa você vai escutar ali para te dar os conselhos que você precisa ouvir. Então, toda essa parte de planejamento é importante, tá? Seu local de estudo também tem que ser planejado, certo? Bom, o segundo tópico que eu considero é ignorar a documentação. Muita gente que vai começar hoje em dia simplesmente ignora a documentação dos frameworks, né? É importante destacar aqui que hoje em dia é um pouco complicado criticar quem não olha a documentação de linguagem de programação, porque hoje em dia ninguém olha a linguagem de programação, a documentação dela, né? Hoje em dia a gente olha a documentação dos frameworks que são baseados nessa linguagem de programação, certo? Então, hoje em dia é uma falha realmente quem não olha ali a documentação de algum framework. Lá você consegue aprender bem tranquilo, sabe? E muita coisa que você não entende em um vídeo, geralmente na documentação fica muito mais clara. Então, é importante sim você fazer um curso daquele framework que você quer aprender, mas é importante em paralelo você é, ver a documentação do framework. É interessante, sabe? Porque às vezes o vídeo que você está vendo está desatualizado, tá? Para quem não sabe, framework é basicamente o que eu posso dar de exemplo é um bem famoso aí, é o React.js, tá? Então o que que acontece? As empresas hoje em dia não trabalham com JavaScript puro, por exemplo, uma linguagem de programação JavaScript. As empresas não trabalham com JavaScript puro, né? Você não vê ali um JavaScript somente. Você tem que ter uma ferramenta que facilite o trabalho utilizando o JavaScript. Porque imagina, toda vez que você quiser criar uma página, você tem que digitar a página toda, criar ali o script com JavaScript, sabe?
demora um pouco, né? Você associar um documento ao outro, toda hora tem que ficar fazendo isso, é um pouco chato. E os frameworks eles aceleram isso, né? Os frameworks. Então, você ignorar uma documentação de um framework é um erro assim um pouco complicado, tá? Tem pessoas que aprendem sem olhar a documentação, tem, mas uma hora ou outra a documentação ali ela vai te salvar, porque muitas vezes o que está no vídeo você não entende muito bem, mas na documentação você entende, né? Já aconteceu, por exemplo, comigo, eu estou estudando coisas da faculdade e procurar ali é, a própria documentação. Eu estava estudando React Native, que é o framework JavaScript para programação mobile, e eu tive dificuldade para entender ali o conteúdo da faculdade e foi a documentação do próprio framework que me ajudou. Então é só jogar no Google aí, sempre que você quiser, documentação e o nome do framework. Vai aparecer, é o primeiro, geralmente, aparece ali, oficial. Se não for oficial, não tem tanto problema, mas é importante você olhar se é oficial, tá? Mas geralmente a galera mesmo que faça ali uma página que copie é tranquilo. Bom, vamos para o terceiro erro aqui. O terceiro erro é não lidar com erros e exceções, né? Muitas das vezes a gente está programando ali, principalmente no começo, a gente não tem muito conhecimento de qual tipo de erro a gente vai presenciar, de qual tipo de exceção a gente vai ver, e a gente se depara com aquilo, às vezes a gente desiste naquele dia de mexer, fica evitando, sabe? Às vezes bate de cara com erro em um framework e quer estudar outro porque esse deu erro, ou até mesmo coisas simples, né, do dia a dia de programação, para quem está começando, quer criar um algoritmo, aí você erra no algoritmo, errou ali o valor do algoritmo, da forma de estruturar, e aí você já se frustra e quer ir para outra linguagem achando que algoritmo vai ser diferente em outra linguagem, ou achando que aquela exceção do framework vai ser mais fácil em outra linguagem, e não é o que acontece. Às vezes no começo é mais a questão de consciência mesmo, que você ainda não tem, referente a identificar de onde é a origem do erro, né? Porque o código ele vai te dar ali um código de erro bem estranho, né? Alguns frameworks são bem feios, né? Você tem que entender aquilo ali. E hoje a gente já tem ferramentas que vão te auxiliar nisso, que é o ChatGPT, tá? Você pode jogar lá no ChatGPT, mas é importante que você aprenda com aquele erro, entenda porque que ele está acontecendo, porque se ele aparecer para você de novo, você vai saber resolver, certo? Isso quando você resolve em uma linguagem e você vai para outra e encontra aquele mesmo erro, fica muito mais fácil você identificar e corrigir aquele erro. Então é importante que você passe pelo processo de frustração, de entender porque que alguma coisa não está dando errado no seu código e realmente ir lá e corrigir, certo? Você começa um projeto e termina ele, nem que você divida ele em pequenos entregáveis, né? Então você quer fazer um website, começa fazendo a barra de navegação e faz ela funcionar. É um entregável ali que em uma semana você faz tranquilo ali, né, considerando sua rotina, e na próxima semana você já parte para o conteúdo de cada página que você fez a navegação do site, né, que seria o home, a aba de contato, a aba de compra, né, se for um site de compra. Então é importante você começar e terminar um projeto, porque dentro desse período você vai dar de cara com erros e exceções, e você precisa encarar esses erros e essas exceções se você quiser evoluir aí na identificação de bugs, tá? Quando você estiver dentro de uma empresa, você vai ficar aí tranquilo para ter não só a parte técnica, que na minha opinião não é o principal, tá? Mas o mindset de entender, tá, isso aqui é diferente, mas eu consigo olhar para isso e resolver, né? Não importa se eu passei um dia nisso aqui, mas um dia é cabível, né? Até dependendo do bug, mas realmente querer resolver. E cada vez que você resolve um erro, o próximo fica muito mais fácil de você se adaptar e corrigir, beleza? Então vamos para o quarto aqui, não utilizar controle de versão. Bom, aqui é um erro um pouco mais específico, é para quem está fazendo projetos maiores, beleza? Você que está fazendo projetos maiores é importante você é,
controlar a versão da sua aplicação, tá? Estabilizar ela. A gente pode fazer um vídeo aí como é que faz isso, mas é realmente ali definir no seu no JSON, né, da aplicação, que é o package JSON, qual é a versão do teu framework, né? Por exemplo, você vai utilizar o Express, que é um framework para você construir endpoints, né, que retornam alguma coisa. E aí você instala ali na tua aplicação que você está construindo e vai utilizar ele. Se você não fazer o controle de versão direitinho, pode ser que alguém vá tentar rodar ali alguma coisa e não dê certo com o código que você programou naquele tempo, beleza? E se você tiver aí, principalmente você que está começando aí um projeto que é para ser um negócio, que é para ser realmente uma solução aí para vender para alguma empresa, é importante você fixar qual é a versão do código, tá? E não deixar, né, se atualizar sozinho, uma pessoa que for baixar ali, certo? Porque aí fica bem tranquilo ali para possíveis erros, certo? Porque é bem diferente pessoas que, por exemplo, usam .NET 3.0 para o 6.0. As coisas mudam bastante, assim, consideravelmente, e não é a mesma coisa, né? Por exemplo, o próprio jQuery também tem um exemplo, que é o .NET é um framework back-end, né, para criar back-end, e o jQuery é um framework front-end para fazer manipulação de HTML e CSS, tá? E ele tem uma vulnerabilidade em uma das versões e isso não é tão bacana, sabe? Então, quando você tem a sua versão estabilizada, você sabe qual é a versão e sabe para qual você tem que ir, né? Para talvez a mais atual, sabe? Então, é importante você ter esse controle de versão do seu código e não se manter atualizado. Então, eu já fiz um vídeo relativamente parecido sobre esse assunto. Então, não vou me estender tanto, mas eu vou trazer mais uma dica no final, depois dessa dica aqui. E isso aqui basicamente é você se manter atualizado, né? Não adianta você aprender uma linguagem, sendo que está se lançando outras, a tendência no mercado mudou, então esse tipo de coisa. Influencia bastante, beleza? Então, assim, é importante você se manter atualizado qual é o framework que está sendo mais usado, né? Fazer sua pesquisa no mínimo aí semanalmente de qual é o framework mais usado ultimamente, as linguagens de programação mais usadas ultimamente. Então, isso vai ter um impacto bastante, né, para você. E não tem esse medo, né? Como já falei várias vezes, não tem esse medo de aprender outra coisa, porque quando você aprende uma linguagem, aprender outra é mais tranquilo, certo? Então você não vai ter essa curva de aprendizado tão grande. E até mesmo você pode estar atuando em outra empresa, acredito que você vai ter uma curva de aprendizado ali dentro, mas se você é um programador C Sharp, por exemplo, você pode ser contratado para trabalhar com Java, mesmo que você não tenha trabalhado antes. E é apenas aquele tempo, né, da empresa é, dá para você respirar ali o ambiente, respirar as ferramentas de trabalho que você consegue pegar tranquilo para trabalhar, certo? Mas é isso. Então, a última dica aqui que eu queria trazer é utilizar o ChatGPT. O ChatGPT é muito forte para aprender, para trabalhar. No trabalho você consegue utilizar ele muito bem ali para é, otimizar a sua resolução de bug, otimizar a sua resolução de atribuir novas funções para o sistema da empresa que você está trabalhando. E principalmente para quem está aprendendo é estudar, né? Otimizar e tirar dúvidas com o ChatGPT, de onde veio esse erro, o que que é esse bug, o que que isso significa. Então o ChatGPT salva muito. Às vezes ali no Google você acha algumas coisas, né? Mas assim, o próprio Google também vocês podem estar utilizando. O Google antigamente era o nosso ChatGPT, né? Mas hoje em dia o ChatGPT, na minha opinião, é mais utilizado que o Google, certo? Mas o Google também é muito bom, tá? Então pesquisem suas coisas, pesquisem os erros, pesquisem as soluções e é isso, continuar aprendendo. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe seu like aí, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. E é isso. Um abraço do Paulão. Tamo junto.